Olá, eu me chamo Ícaro Ribeiro Shoa, sou concludente do curso de Direito pela Universidade Estácio, na cidade de Fortaleza, Ceará, agora no primeiro semestre do ano de 2020, e sou aluno do 10º semestre. Eu gostaria de iniciar a apresentação deste trabalho de conclusão de curso cumprimentando a minha orientadora, a professora Ana Letícia Hertal Soares Silva. Gostaria de cumprimentar também toda a banca avaliadora, composta pelos professores da Universidade Estácio, e cumprimentar você que está assistindo esse vídeo através da plataforma do YouTube. A todos vocês, senhores e senhoras, queridos professores, os meus mais sinceros cumprimentos. O trabalho de conclusão de curso, ora apresentado, foi construído na modalidade de um artigo científico. Ele trata do campo do direito civil brasileiro, mais especificamente no ramo do direito das famílias, e tem como tema a guarda compartilhada com o objetivo de garantir o direito dos filhos à convivência com os pais. A relevância do tema trabalhado no artigo científico se dá em razão de uma situação que tem acontecido recorrentemente nas famílias brasileiras. Situação essa que se dá no momento do rompimento, do término, do fim de um relacionamento entre indivíduos que têm filhos e filhos menores, sejam esses filhos através de um processo de adoção ou nascidos naturalmente dentro do relacionamento. A partir do momento que acontece essa ruptura, existe a necessidade da observância de determinados direitos e obrigações que atingem a todos os atores envolvidos nesse conflito. Dentre esses direitos está o direito que tem a criança de conviver com seus pais de forma harmoniosa, de forma produtiva e que propicie o seu melhor desenvolvimento. O artigo científico ele é basicamente construído sobre dois pilares esses muito importantes. O primeiro deles é um pilar baseado em um princípio, o princípio do melhor interesse da criança ou o princípio do melhor interesse do menor. E determina esse princípio dentro do tema abordado que o direito da criança, que o direito e os interesses desse menor, eles devem ser observados e garantidos com caráter de prioridade em relação aos interesses e direitos dos demais envolvidos nesta situação. O segundo pilar, não menos importante, é pilar de mandamento legal, determinado através da Lei 13.058 de 2014. Lei essa que determina que a guarda compartilhada deve ser aplicada como regra nas decisões judiciais no nosso território nacional. Pois bem, sobre esses dois pilares é que nasce a problemática. A problemática da análise se existe confluência entre o princípio apresentado e o mandamento legal, e se existindo essa harmonia entre os dois, o nosso judiciário brasileiro, as cortes brasileiras, têm conseguido aplicar o melhor interesse da criança em consonância com a guarda compartilhada na hora das suas decisões. Sobre essa problemática é que se constrói o artigo aqui apresentado. É muito importante também citar que o artigo científico ele não se debruça sobre as demais modalidades de guarda absorvidas ou não pelo nosso ordenamento jurídico, seja a guarda unilateral, guarda de nidação ou a guarda alternada. Não é essa a problemática, não é esse o tema do artigo em si, mas sim a análise e a constatação da eficácia e da efetivação destes dois institutos ora trabalhados quanto das determinações e das decisões judiciais. Dentro da metodologia utilizada na construção do artigo, existe a apresentação de legislação através do tempo, tanto citando mandamentos constitucionais, como estatutos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, demais legislações, até culminar na edição da Lei 13.058 de 2014. Existe também a apresentação e posicionamento doutrinário
de autores, de escritores respeitados, renomados e reconhecidos pelo trabalho que tem desenvolvido na ciência, que é o direito brasileiro. São esses autores Maria Berenice Dias, Fábio Ulloa Coelho, Rolf Madaleno, entre outros, que são apresentados com seus argumentos dentro do artigo científico. Existe também a apresentação de determinações, de acórdãos proferidos por tribunais do nosso território nacional, que versam justamente sobre esses dois institutos, sobre esses dois pilares: a primazia do direito do menor, a prioridade do direito do menor, o melhor interesse, e o mandamento legal da guarda compartilhada como regra, apresentando tanto a doutrina como as decisões judiciais, como os mandamentos legais durante o tempo. Chega-se ao resultado que, em relação aos dois pilares, eles têm sim sido perseguidos, tanto pela doutrina como pelas decisões judiciais. Em relação ao primeiro pilar, é inegável e não se encontra, tanto no trabalho como em toda a pesquisa que foi feita para a sua construção, posicionamento divergente quando se trata do reconhecimento que a criança, o menor, deve ter os seus direitos vistos em caráter de prioridade. Não existe divergência em relação a isso, tanto do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista judicial, das decisões que têm sido exaradas. Não existe uma relativização do direito desse menor em detrimento do direito de terceiros, de demais envolvidos nesse conflito. Em relação ao segundo pilar, é pacífico também o entendimento, tanto do ponto de vista doutrinário como do ponto de vista jurisprudencial, de que a guarda compartilhada é o melhor caminho. É o caminho a ser perseguido, é o caminho a ser adotado para que se efetive o melhor interesse da criança. O que é apresentado no trabalho, no artigo científico, é um posicionamento divergente, tanto do ponto de vista dos escritores, dos doutrinadores, como de juízes e desembargadores, no sentido de uma situação específica. Situação essa que trata do conflito, do nível de animosidade existente entre os pais dessas crianças. E entende que, em determinada situação, alguns doutrinadores e alguns julgados entendem que o nível de conflito existente entre esses pais impede a aplicação da guarda compartilhada, entendendo que isso pode trazer um prejuízo, um malefício para o desenvolvimento desse menor. E outra parte, outros doutrinadores e outros julgados apresentados no artigo científico, entendem que não, que mesmo no nível de animosidade, deve sim ser aplicada a guarda compartilhada como regra. Mas até no momento que se analisa a divergência existente e apresentada no trabalho, conclui-se que a problemática acaba chegando no mesmo sentido, acaba alcançando o mesmo resultado, que é a preocupação em que se garanta que essa criança, que esse menor, tenha o melhor desenvolvimento possível, que os seus interesses sejam preservados. Até nessa divergência, se percebe que ambos os lados, apesar de ter posicionamentos opostos, eles têm a mesma preocupação. A primeira delas, que se efetive o direito desse menor. E mesmo aqueles que divergem da aplicação da guarda compartilhada em algum momento, eles não divergem dessa aplicação por considerar que exista uma modalidade melhor, ou por entender que a guarda compartilhada em si é ineficiente, não. Esse posicionamento existe de acordo com a análise do caso concreto e do nível de conflito em que esse menor, em que essa criança está inserido. Então, concluindo, foi esse o resultado do artigo científico, que sim, que o interesse da criança, a prioridade, a primazia que está sendo e que deve continuar sendo observado pelo nosso ordenamento jurídico, pelo nosso poder judiciário e pelos nossos doutrinadores, e que sim,
A guarda compartilhada, mesmo que em alguns momentos ela deva ser analisada e até mesmo ponderada, ela ainda é a melhor opção, a melhor ferramenta para a concretização dos interesses do menor, principalmente no que diz respeito ao seu direito de convivência com os pais. Eu agradeço mais uma vez a todos, paz e bem, fiquemos todos com Deus.